Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, meu muito obrigado, pela presença de todos, o deslocamento, esse período, já pensando, estão falando do final de uma safra, mas estão pensando, Fernando? Já na outra. De qualquer forma, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre importante tê-los participando dos eventos da Fermentec, acima de tudo, porque a gente sabe que a gente tem uma safra longa e com muitas obrigações. Então, muito obrigado pela presença. Em particular, também agradecer a participação dos nossos alunos da ITEC, Fermentec ainda não é uma empresa ESG, mas tem alguns compromissos com as questões sociais, ambientais, a parte ambiental junto a todas as tecnologias que desenvolvemos, assim como que os nossos clientes promovem. Thierry trouxe uma palavra importante sobre esse aspecto. E já partindo para alguma coisa do tipo, o Henrique ficou preocupado em spoiler, E a gente está terminando um ciclo. E também quando eu falei no Digital, na nossa plataforma, na Strix One, lembrar vocês que o Éder e o Armando estão por aí, qualquer demanda sobre o aspecto da nossa plataforma, da Strix One, pode bater um papo com eles e lembrá-los que vocês podem estar acessando para poder acompanhar as notícias lá dentro dessa plataforma. Mas então, falando do spoiler, o Éder também pediu, quando eu fiz a entrevista, falou, Claudemir, sem dar muito spoiler. O Henrique falou, não vamos dar muito spoiler. Na verdade, é o seguinte, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de ver as coisas boas que acontecem, E demora tanto para acontecer. Nós viemos aí de 2 safras terríveis, muito recentemente, e aí a gente tinha expectativa aí de uma safra, e na verdade nós temos que falar mesmo, foi um ano maravilhoso para nós, Se a gente pensar. Nós vamos trabalhar com os números aqui, e nós estamos falando alguma coisa assim, Nós vamos falar assim, por exemplo, nós temos aí aproximadamente 678 milhões de processamento de cana no Brasil. Então, os números que nós vamos ver aqui, nós estamos falando, a Fermentec, os clientes da Fermentec são responsáveis por 24% dessa produção. Então, todos os números que nós vamos ver que são números expressivos para que vocês possam estar atualizados com relação ao benchmark do que acontece no Brasil e Centro-Sul em particular, Nós tivemos uma produção aí aproximadamente de 10,8 milhões de toneladas de cana. Os clientes da Fermentec produzem 24% dessa produção. E dos 34 bilhões de litros de álcool produzido, contando com o etanol de milho, que é uma bandeira que a Fermentec já tem aí quase há 10 anos, tratando essa questão do milho. Nós já temos 6 bilhões de produção. A Fermentec, os seus clientes são responsáveis por 20%. Então, nós estamos falando de números expressivos e de números que poderão deixá-los bem atualizados com relação ao que a gente teve a nível da última safra. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos iniciar. Eu também aproveito aqui e agradeço aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores que têm nos acompanhado. E são de bastante importância para que nós consigamos levar os nossos objetivos adiante aí. Então, com esse cenário que a gente começa a apresentação, vou falar um pouquinho sobre os números, da avaliação de safra. Lembrando vocês que a avaliação de safra, eu recebi agora um comunicado da Marta, já está disponível, Marta, no nosso servidor, então os clientes já têm acesso a esses números que nós vamos trabalhar durante essa minha apresentação. Vamos falar de destaques e lições referente à safra 23-24. Nós trabalhamos aí nessa palestra, com os dados acumulados de 2023, a avaliação dos boletins semanal e mensal serviram de apoio para esse material que nós temos aqui. Temos os dados disponíveis da safra anterior e tem o acumulado também que nós vamos apresentar com relação a 2019 a 23, que a gente faz esse acompanhamento. Todo início é um início que a gente vê um turbilhão de notícias, E sempre a gente tem as preocupações, Nós tivemos que adiantar a safra. 61% dos nossos clientes começaram a safra em março, o ano passado. Se nós vamos reduzir um pouco, vem para 40%. Mas aí, com chuva, algumas expectativas boas de cana, é verdade, mas também com uma certa preocupação que o governo abandonou a paridade da gasolina. Não sabíamos o que seria do álcool. Nem dúvida que o pessoal das autônomas sofreram com a questão do preço do álcool, e sempre com uma cobrança da gente poder minimizar custo, E ter um equilíbrio muito grande. E nunca é diferente, Mas nós temos que comemorar a safra. E também algumas boas notícias
com as expectativas das tecnologias que nós temos. Nós temos inúmeras coisas aí acontecendo, um aspecto positivo do setor, né? Que está respaldado em cima do tema da nossa reunião de hoje, que nós somos um motor para a gente poder tocar essas coisas para frente. Eu vou falar um pouquinho depois do fechamento sobre esse aspecto. Mas tínhamos aí inúmeras oportunidades para a gente pensar para essa safra que passou. Nós vamos começar com os indicadores agrícolas, a parte de produtividade também, de impurezas. E aqui a gente já vê aqui numa tabela, né? Nós estamos produzindo 21% a mais de cana esse ano, os nossos clientes, e com uma produtividade de 17% a mais. Né? Isso que o Henrique ficou preocupado com o esporte, mas são números significativos e muito importantes para nós. Começamos com essa tabela aí, em termos do que a gente tem lá, o aumento na produção de cana moída. Tivemos uma diminuição em torno de 1,5, né? Em termos, seja por açúcar, ART ou ATR. Eu utilizei aqui o quilos por tonelada para expressar o ART, para deixar na mesma unidade do ATR, né? Uma produtividade que saiu de 74,6 para 87,32. Embora tendo menos açúcar na cana, né? Nós conseguimos colocar uma quantidade maior de açúcar dentro das unidades, que são indústrias que processam, que transformam o produto. Então, isso foi uma grande vantagem. E a gente aproveitou muito bem isso, porque a gente conseguiu ter uma produção de 20% acima de açúcar, 10% a mais de álcool. Então, são números bastante expressivos para serem comemorados. Tá? A produtividade em ATR aumentou 15%, produtividade industrial em álcool diminuiu 0,86%, a produtividade de açúcar 1,64%. Quer dizer, mesmo a gente tendo um pouquinho mais de açúcar, como caiu o ART da cana, a gente teve uma produtividade relativamente um pouco menor. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses números. E o mix 2,64% maior. Temos um mix dos nossos clientes de 55%. O mix do mercado é um pouquinho superior a esse, com uma tendência para a gente permanecer. Então, um ano mais, tivemos aí uma safra mais açucareira, né? Quando a gente fala em consistência de números e a gente usa a questão da produtividade, ou o RT da cana e a produtividade industrial, tem um equilíbrio importante aqui nessa tabela. Observe que nós tivemos aí, em média, aí, né, uma diminuição de 1,6% em termos do açúcar, do RT que nós recebemos. E nós tivemos uma diminuição em termos de produtividade de 1,25%, que é a média da produtividade de álcool e açúcar. Então, existe uma diferença aí entre o que nós temos de açúcar na cana e o que nós temos de produtividade industrial. Essa diferença é o que nós evoluímos de eficiência. Então, além de toda a qualidade da cana, de toda a melhoria que nós tivemos com relação à produtividade, nós também avançamos com relação à eficiência industrial. Então, isso mostra também a consistência das nossas análises, dos indicadores que nós temos aí apresentado pelos nossos laboratórios, pelas medições que nós realizamos. Porque quando eu calculo a eficiência industrial, eu uso o RT da cana. Quando eu faço a produtividade, é peso. É o que eu tenho na cana e o que eu tenho em produto final. E essas unidades acabam aí trazendo uma evidência de que nós estamos medindo muito bem os nossos processos, podemos confiar nos números que estão sendo apresentados. Isso aí é importante a gente, né, porque uma das coisas que a Fermentec prima é só a questão dos indicadores. O acompanhamento que a gente faz, um pouco de tudo que nós vamos falar também hoje, é também fruto do que a gente faz dentro dos laboratórios. Isso é muito importante. Bom, em termos, agora nós vamos partir um pouquinho para os números. A gente tem uma variação aí de 44,66 pontos, quando a gente olha aí a melhor produtividade nossa, né? Sendo 109,45, a menor 64,79, numa média aí de 87. Tá? Então, aqui nesse ganho de 17%, essa é a variação que nós temos dos nossos clientes. Lembrando que 16% dos nossos clientes conseguiram atingir uma produtividade acima de 3 dígitos. Coisa que eu nunca tinha visto aí ao longo dos anos que eu estou na Fermentec. É difícil a gente encontrar produtividade tão elevada como nós tivemos esse ano. Então, um ponto importante para a gente destacar.
Esse aqui é o desempenho ao longo dos 5 anos. Quando vocês veem a linha vermelha, nós estamos trazendo os números dos últimos 5 anos. E quando a gente traz esse sombreado aí em rosa, a gente está vendo desvio padrão. Quanto mais próximo aí da linha vermelha, é sinal que nós estamos analisando melhor e conseguindo resultados mais próximos da realidade quando a gente olha o conjunto de dados dos nossos clientes. Então, nós temos aí, nos últimos 5 anos, o desempenho em termos de tonelada de cana por hectare, sendo o melhor ano esse ano de 2023, assim também como a quantidade de açúcar colocado para dentro das unidades, sendo a melhor dos últimos anos. Os indicadores de matéria-prima, quanto ao RT da cana, nós estamos com uma tendência de baixa. Nós vimos a diminuição aí de 0,24, né, pontos percentuais. O ATR também com uma ligeira tendência de queda e a fibra da cana se estabilizando um pouco. A nível de impureza mineral, nós tivemos um aumento, evidentemente com a precipitação um pouco mais alta, uma umidade maior, a gente acaba trazendo um pouquinho, mas são números muito bons, né? Quer dizer, estamos tranquilos com relação abaixo de 8 quilos aí de terra por tonelada, da impureza mineral. As vegetais, uma leve tendência de alta, mas dentro ainda do número importante, que são 80 quilos aí por tonelada de cana. Lembrando que também a impureza vegetal, nós temos que pensar na cogeração, e isso a gente tem que ver sempre os dois lados, né? Nós temos que pensar que é importante a qualidade da matéria-prima, um ano mais açucareiro, a gente sabe que junto dessas impurezas minerais tem o componente relacionado à cor do açúcar, e a gente tem um compromisso da entrega do produto, mas, sobretudo, nós temos que pensar na questão econômica, na sobrevivência das empresas. E essa questão das impurezas vegetal tem relação direta com cogeração de energia. Então, nós temos que ter um cuidado quando a gente olha, e a gente sabe das dificuldades que é para a gente poder processar uma cana com mais palha. Nós vamos falar um pouquinho de extração e dá para a gente também pensar logo nesse setor. Então, são informações importantes para a gente trabalhar. A Destrana vem em tendência de queda desde a mecanização da cana, não tem sido diferente, estamos alcançando aí a faixa de 640 ppm /Brix. Então, são números muito bons. Nós temos uma cana fresca, como a gente costuma fazer, depois da questão da mecanização. Bom, com isso, os destaques sobre esse aspecto da cana, nós tivemos, então, a maior produtividade dos últimos 5 anos, tendo a região de Rio Preto com uma média acima de 100 toneladas por hectare, 101,15. Falei bastante de chuva, né? A precipitação variou de 108 a 1.720 milímetros, sendo que o MS experimentou uma média de 1.642, né, Cristiano? Haja água, né? Então, a gente sabe que no MS a gente tem muita precipitação e 0,24 pontos percentuais a menos em termos de UAT, isso devido à antecipação um pouco da safra, a chuva, e depois no final também um pouco de chuva, a gente não tinha como os canaviais não sentir essa questão com relação aos açúcares, né? E para 2024 a gente estima aí que pelo menos 41% dos nossos clientes vão começar a safra em março e 57% em abril. Eu trago isso porque, como eu falei no início, 61% começou a safra em março. A gente sabe da dificuldade. Esse é um número importante, remete o quê? Você pensa no ano açucareiro, não é fácil fazer açúcar no início de safra. Então, tudo isso tem que ser ponderado quando a gente vai tratar uma avaliação de números. Perfeito? Partindo para o mix de produção, a gente já detalhou a questão do aumento da nossa produção e também com o aumento do mix. Foi o maior mix que nós tivemos aí e, mais importante do que isso, nós aumentamos também o SJM, quer dizer, nós aproveitamos bem o açúcar que nós recebemos aí. E uma informação importante, né? 84% dos nossos clientes também aumentaram a produção de álcool. Produzimos mais açúcar, mas nós não abandonamos o álcool. Então é uma informação importante porque nós temos que cuidar dos dois produtos. E essa flexibilidade que o nosso setor tem contribui muito para isso. Nos destaques aí, quando a gente olha para a fábrica de açúcar em termos de produção, também nós tivemos 69% dos nossos clientes com um mix mais elevado, o maior mix dos últimos 5 anos, o maior SJM dos últimos 5 anos, 62% dos clientes com SJM mais elevado
E o maior aumento do SJM foi uma unidade que registrou 4,8 pontos percentuais. Então, a produção de açúcar 25% maior, assim como o etanol com 15% a mais de produção. Então, são números expressivos, nós temos que comemorar, nós temos que dar spoiler, nós temos que falar, e porque foi um ano a ser comemorado. A gente apanhou muito com relação às dificuldades com a cana. Tá? Bom, vamos falar um pouco do desempenho, né? A eficiência sempre é o carro-chefe, é o que move a gente, é o que faz com que a gente se empenhe ao máximo para a gente conseguir os bons resultados. A gente sabe que em anos de preços elevados e de exigência, que como a gente teve de açúcar nesse ano, mesmo assim a gente tem que olhar com cuidado para a eficiência. Nem sempre é possível a gente fazer a eficiência como foi um ano. Foi um ano com muito volume de cana. A gente sabe as consequências que tem de você ter uma safra longa, de você ter que acelerar os processos de produção, de você ter que ter um entendimento do que você tem de colocar de açúcar, o tamanho da tua indústria. Então não é simples nós obtermos eficiência. Às vezes, mesmo sem ter a determinada eficiência aumentando, a gente consegue sobreviver, porque os preços são convidativos. E a gente tem alguns produtos para entregar. É um açúcar de mais qualidade, é um álcool especial, que aliás nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema durante o dia de hoje. Então, com tudo isso, nós conseguimos um aumento aí de 0,39%, 0,36 pontos percentuais na média dos nossos clientes. Quer dizer, os nossos clientes, mesmo com todos esses recordes, também obteve o recorde em termos de eficiência dos últimos 5 anos. Chegamos aí com um RTC médio de 93,36%, sendo que o maior resultado nosso de 95,4% e o menor de 91,14%. Então, em ambos os extremos, nós também tivemos evolução dos nossos clientes, nós vamos acompanhar um pouquinho mais adiante. Aqui está o cenário, né? Tivemos 93,05, 93,27, 93,2, 93, 93,36. Uma certa estabilidade com relação à média dos nossos clientes tem se mantido 93. Não é simples a gente ultrapassar essa barreira dos 93%. Eu sempre digo isso. É um conjunto do que a gente tem em termos de qualidade da matéria-prima, é um pouco do que a gente tem do parque industrial, sobretudo o que a gente tem de time, de pessoas que estão envolvidas no processo. Então, a gente conseguiu também avançar em relação ao RTC, mesmo com uma ligeira queda em termos de extração, né? Percebo que a extração foi o menor resultado nosso nos últimos 5 anos. Muito do que a gente falou, né? A gente, volume de cana grande, a gente teve que diminuir um pouquinho, grande parte dos clientes diminuiu um pouco a embebição, embora a fibra um pouco mais estável, mas a gente processou mais cana, você acaba processando um pouco mais de fibra, tira um pouco de água e tudo isso acelera um pouco o processo de moagem e tudo isso inevitavelmente faz a gente perder um pouquinho de extração. Mas a média ficou muito próximo de 96%. Por outro lado, mesmo sendo uma safra mais açucareira, quando a gente olha para o RGD, a gente teve um aumento aí de 0,16 pontos percentuais. A gente tem se mantido próximo de 90% de média, é um número importante, principalmente quando a gente tem uma utilização maior de mel no processo de fermentação. Então, aqui são 2 pontos importantes. Quando a gente olha para as perdas dos nossos clientes, de um modo em geral, são médias muito boas. A gente fez um trabalho, depois nós vamos apresentar no final aqui a parte, quando a gente separa os grupos de RTC e RGD, mas quando a gente olha a média de perdas dos nossos clientes, determinadas em particular, é algo assim impressionante, né? Então a média em termos de multijato chega a 0,07, um bom resultado em termos médios, a torta de filtro muito estável, na faixa de 0,38. Então percebam que esses números médios nossos são de clientes, evidentemente, com alta eficiência. A lavagem de cana, que na verdade não existe mais propriamente dita, né? Mas tudo que a gente tem em termos de lavagem de correntes, nas mesas ali, tudo que corre ali, onde sair água de lavagem, a gente tem uma perda também aí na segunda casa decimal, né? Ao redor de 0,05 pontos percentuais, com tendência de queda, evidentemente, nos últimos 5 anos, assim como tem sido a tendência de queda nas águas residuais. Tudo isso mostra um melhor controle
do que a gente faz, né? E pegando um gancho, sempre olhar para a Fermentec com a responsabilidade que a gente quer sim diminuir essas perdas, que a gente quer sim melhorar a eficiência, mas sobretudo a gente tem que fazer um link com tudo que o Henrique trouxe para a gente e de tudo que uma empresa de consultoria leva para o seu cliente. Evidentemente, além do benefício do aumento da eficiência, a gente tem que ter um compromisso de onde a gente está e onde nós queremos chegar. Chegar nesses números de perdas não foi um trabalho simples ao longo desses 47 anos, mas a gente consegue ter um grupo de clientes que trabalham muitíssimo bem, com algumas exceções, de alguns grupos que acabam chegando e outros clientes que acabam chegando que a gente tem que fazer um trabalho que já é bastante difundido aí no mercado. As perdas indeterminadas também não foi diferente, nós tivemos uma diminuição, ela foi assim, junto com o RGD, os 2 pontos determinantes para nós, em termos da eficiência do RTC. Nós tivemos aí uma diminuição da perda indeterminada, mesmo produzindo mais açúcar. Então, isso mostra um bom trabalho. Quando a gente olha para um SJM maior, um mix maior, mas com um SJM maior, um recuperado de fábrica maior, a gente sabe que o pessoal também está fazendo com qualidade. Existem algumas particularidades, mas o importante também aqui, gente, é a gente pensar um pouco nessa questão da perda indeterminada, porque assim, produzindo açúcar nos níveis que nós estamos produzindo, inevitavelmente, as usinas vão ter um pouco mais de perda indeterminada. Algumas coisas saem do ponto. O tamanho de fábrica, a necessidade do que a gente tem na qualidade do produto que nós temos que produzir. Então, é importante a gente saber que, por exemplo, quando eu vou fazer mais açúcar, inevitavelmente, nós vamos ter um pouco de elevação na questão das perdas. Eu estou dizendo isso porque se você fez com um número médio de 1,44, mas aqui tem as destilarias, e a gente tem muita produção de álcool. Mas nós temos que olhar para esse número de perda determinada, num ano que promete novamente ser açucareiro, e saber que às vezes é impossível a gente ter 1% de perda, 1,5% de perda indeterminada, gente. Por que eu digo isso? Para a gente colocar a energia no lugar necessário para a gente poder fazer as cobranças dos nossos profissionais no processo e para a gente ter um entendimento e até mesmo para a gente poder posicionar a diretoria, os acionistas, porque não é simples a gente fazer açúcar nas condições que nós fazemos. Então existe sim um número para a gente pensar. A literatura, nós sempre trouxemos aqui, ela fala de 2 a 2,5 pontos percentuais de perda para quem tem 100% passando pela produção de açúcar. Então nós temos que ter essa responsabilidade com o número, porque senão a gente faz cobrança em cima de um benchmark que às vezes não é o melhor dos mundos. Então nós temos que fazer essa ponderação. Com isso, os destaques ficam aí com o maior RTC dos últimos 5 anos. 64% dos nossos clientes aumentaram o seu RTC, comparando as 2 últimas safras. O cliente que teve um acréscimo maior, teve um acréscimo de 2,74% no RTC. E a extração, o rendimento geral de destilaria e a torta de filtro explicam a variação do RTC nessa safra em 84%. Um trabalho estatístico realizado pelo nosso coordenador de dados, o Eduardo Borges, e a torta de filtro com uma boa correlação com a RTC. Ela deu correlação direta e para cada 1 milhão de cana processada, a gente tem um ganho de 1 milhão. Então, se a gente pegar a totalidade aí do que os nossos clientes processam, a gente contribuiu significativamente para uma questão financeira para o setor. Isso é importante para a gente, nos motiva, nos remete a novos desafios, né, que o setor tem trazido para nós. É um número bastante expressivo, esse ganho que nós tivemos em termos médios de RTC. Quando a gente trabalha com um grupo, foi feito um trabalho estatístico, reunindo aí 4 grupos, os grupos A, B, C, D, considerando que o primeiro grupo são valores acima de 94,67 ou igual, o grupo B de 93,4 para 94,7, o C de 91,43 a 93,36 e o grupo D menor ou igual de 91,43. Aqui
tem um dado importante, nós melhoramos a performance dos nossos clientes. Se a gente pega uma relação do grupo A do ano passado, nós tínhamos 7,7% de clientes que migraram para o grupo A. Nessa safra 2023, 9,5% acabaram ficando no grupo A. Então, nós aumentamos as unidades que estão num grupo de melhor RTC. Assim como também nós melhoramos aquele grupo que estava com o RTC mais baixo. Acabaram migrando um pouquinho. A gente tinha 12,8% dos clientes no grupo D. Esse ano nós tivemos 4,8%. Então, observe a importância do trabalho e da responsabilidade que vocês têm juntamente com a consultoria. Quando a gente trabalhou com o agrupamento, nós tivemos aí a extração como um diferencial para esses grupos. Não tem sido diferente ao longo dos anos, mas a gente pode perceber que o grupo A, ele leva, assim, normalmente, um nível de perda no bagaço bem abaixo que os demais. E isso é determinante para a gente conseguir um RTC maior, porque a gente viu que as perdas são bem estáveis, né? Então, a gente sabe que a questão da extração tem um peso considerável. Você pega 3,06 de perda no cliente no grupo A contra 4,78 para o grupo D. Bom, mas pode ser no 3,86, né? Nós estamos falando aí de uma diferença de 0,8 quando você sai do grupo A para o grupo B. Então, isso é determinante quando a gente separa esses grupos. E a perda na torta também. Evidentemente que aqui também nós temos clientes com difusor, e a gente sabe que o difusor ele pode contribuir muito para uma extração mais elevada, assim como uma perda menor na torta. Então, a torta também foi um ponto importante quando a gente trabalhou com a separação desses grupos. Perfeito? Vamos fazer aqui uma parte para a gente falar do rendimento geral da destilaria, um ponto importante. Falamos da fábrica, é importante a gente falar da destilaria. A gente tem se mantido aí, em média, 90%. Não é simples, você varia o mix, você faz mais açúcar e a gente tem se mantido aí até com um ganho aí de 0,16 pontos percentuais. E com uma coisa muito importante, né? Depois de 5 anos, foi a menor média de contaminação bastonete por ml dos últimos 5 anos. Nós fechamos com média de 10 a sexta. Isso é um desafio importante. Quer dizer, nós estamos, de fato, cuidando melhor do nosso processo. É fato que também os nossos parceiros têm apresentado produtos diferentes para a gente poder fazer o combate. E a consciência de quem está trabalhando também vai melhorando. Né? A asepsia acaba sendo olhada com outros olhos. Então, a gente teve aí uma diminuição em termos médios. E ficou mais ou menos dessa forma, olha. 38% dos nossos clientes com contaminação 10 a sétima. 49% dos nossos clientes ficaram na proporção de 10 a sexta e 13% do seleto grupo aí com níveis de contaminação 10 a quinta. É um número importante. Quando a gente olha para o teor alcoólico, com ligeira tendência de queda, circunstância em que nós estamos fazendo mais açúcar, não é fácil. Mas mesmo assim, mesmo com um mix maior no passado, nós ficamos praticamente com o mesmo número médio de grau alcoólico. É importante esse número para a gente pensar em termos de perdas, né? E principalmente em vinhaça e também na recuperação de CO2. Esse grau alcoólico bastante importante para a gente, sem contar as questões ambientais e a questão de produção de vinhaça, que a gente sabe que existe uma diminuição quando a gente trabalha com grau alcoólico mais elevado. Isso é bastante significativo. E olha só, 55% dos nossos clientes já trabalham com acima de 9% de grau alcoólico no vinho. 55% a mais. 32% entre 8% e 9%. Então, nós que trouxemos aí, já praticamente há 15 anos, nós trouxemos o Altferm, é uma realidade, né, Henrique? O Altferm é uma realidade. O Thierry falou do RenovaBio e desse conjunto que é importante a gente pensar, do que nós estamos fazendo na indústria e da responsabilidade que nós temos que ter. Isso aqui é fundamental para a gente pensar no RenovaBio, para pensar nas tecnologias que a Fermentec trabalha e faz o investimento para trazer esses benefícios. Então, nós estamos praticamente aqui com 87% dos nossos clientes trabalhando com grau alcoólico médio elevado.
De 7% a 8%, apenas 15%. Então, eu não tenho dúvida que o Altiferm, que vocês ouviram tanto a gente falar, essa tecnologia nossa, ela hoje é sacramentada. Dentro dos nossos, é uma realidade do nosso setor, assim como dos nossos clientes. Pensando em RGD, pensando em destilaria, os destaques são aumento de 0,16 em termos de eficiência, mesmo com menor pureza e seguramente usando uma quantidade maior para fermentar. Menos contaminação, menor produção de glicerol em termos médios e estabilidade em termos de perda na vinhaça e flegmassa e na recuperação do CO2. Mas dá para a gente avançar em termos de perdas. Não vou dar spoiler, mas o Edmilson depois vai falar um pouco de degasagem. Vamos olhar para a parte de cima um pouquinho, que às vezes a gente se esquece, mas de um modo em geral, a gente avançou bastante. Quando a gente olha para os grupos de RGD também, temos 95,5 grupo superior, de 90,4 a 91,5 grupo B, o C de 87,5 a 90,43 e o grupo D inferior a 87,5. Aqui também é exemplo do RTC, nós tivemos 13,5% hoje dos nossos clientes que conseguiram avançar em termos de resultado para o primeiro grupo. E aqueles que estavam no grupo D, nós tínhamos 12,8%, hoje apenas 8,1% dos nossos clientes estão nessa faixa inferior. Também conseguimos avançar na destilaria sobre o aspecto de eficiência com os nossos clientes. Aí, a gente sabe que a medição do RGD para nós é um ponto ainda de dificuldade, nós estamos caminhando forte com a questão dos medidores de vazão, e a gente sabe que é um trabalho árduo, mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza. Existem muita coisa muito bem direcionada para a gente pensar sobre o aspecto do que é fazer pelo medidor de vazão. Contudo, o que nós evoluímos a nível de amostrador, o Éder também vai trazer alguma coisa sobre esse aspecto. Então, a gente não teve muitas significâncias com relação ao RGD, mas apareceu sim que o mix de produção deu uma relação com a questão do rendimento geral da destilaria, o grupo A com o mix menor e o grupo D, aí evidentemente com mais mel, acabou tendo uma eficiência um pouco menor. Tá? Mesmo com esse grupo trabalhando com mais mel, ele conseguiu avançar, porque nós tínhamos 13% no grupo D, esse ano nós diminuímos para 8,1%. Então, mesmo trabalhando com um mix um pouquinho maior, com um pouco mais de mel na fermentação, nossos clientes conseguiram também avançar aí em termos de fermentação. E o tempo de aproveitamento industrial foi outra relação que deu aí no trabalho estatístico feito pela nossa equipe de dados. Bom, para finalizar, sempre existe um aprendizado, né? Nós tivemos muitos destaques esse ano, mas evidentemente quando a gente pensa em lição, é a gente pensar que nós podemos fazer um planejamento pensando muito do que foi no passado, que nós podemos sim ter cana, não sei na mesma proporção evidentemente, mas espero que açúcar um pouco maior, e nós temos uma safra longa e sabemos que será açucareira novamente. Então, os destaques com o maior RTC dos últimos 5 anos, o maior mix dos últimos 5 anos, ISJM, a flexibilidade com relação ao que a gente pode fazer de álcool e açúcar, isso é muito importante nas indústrias nossas, a produção de açúcar e também de etanol especial, recorde histórico de moagem, né, os 650 milhões que nós trouxemos aí, e mais, né, gente, nós tivemos um setor aí no agro, melhorando toda a nossa produtividade, lembrando que a parte de grãos nós tivemos uma estimativa de redução de 6%. Então, a gente tem que comemorar muito o que ocorreu com o nosso setor. E não deixarmos de registrar a importância do sinergismo entre os setores agrícola e indústria. Tá? A Fermentec, ao longo dos anos, prima por isso, requer tudo isso. Então, a gente sabe que esse sinergismo entre os setores agrícola e industrial é bastante importante para nós. Pessoal, nós vamos entrar no debate aí. Eu acho que seguramente daqui a pouco o Truf tem algumas colocações para fazer. Ótimo, Truf. O Otávio está dizendo para nós que tem um volume de cannabis considerável para começar a safra.
E isso é importante a gente poder saber que chega mais açúcar, chega com alguns percalços, mas é importante para a gente saber que nós vamos ter uma condição em termos de açúcar melhor, é isso? E mais impureza. Então nós vamos ter todas as dificuldades que nós tivemos ano passado com muita chuva. Se não for pela chuva, nós já vamos contar com uma cana com mais impureza. Então, o que determina a eficiência é um planejamento muito bem feito. O que determina um planejamento muito bem feito é quando a gente tem o cenário. Então, esses cenários a gente já pode estar pensando em como a gente vai fazer com uma cana bis, com um elevado grau de impureza. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer um bom planejamento para essa safra que está aí por vir. Obrigado, viu, Otávio? Fundamental mesmo. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Aí eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os especialistas da aplicação, porque esses dados nossos, eles são avaliados, vocês são classificados, reclassificados, desclassificados. Então, a gente tem esse trabalho mensal e tem esse cuidado com esse bench. Agradecer em especial ao Reinaldo, que trabalha efusivamente com essa questão dos dados, né, durante todo o ano, né? É um trabalho de cobrança, de organização dos dados para a gente. O Eduardo Borges, que está numa nova frente de trabalho com a gente, era o nosso coordenador no controle químico, hoje está na coordenação dos dados. A gente tem investido muito nessas áreas. E o Rudimar também, que contribuiu na parte das lições aí para mim com slides. Fica aqui um agradecimento especial a essas pessoas. Tá? Muito obrigado, gente.